Deixa eu voltar um pouquinho naquilo que nós conversávamos há alguns instantes. Eu acho que há alguns anos a imprensa tradicional, vamos chamar assim, né, os grandes jornais, as revistas, as emissoras de televisão, eu acho que não tinham a dimensão da oportunidade e da possibilidade de você não só utilizar o veículo tradicional, a imagem e cor, no caso o impresso, junto com as mídias digitais, né? Para promover o negócio, para promover o profissional e para promover a notícia. Né? Acho que não tinha sido descoberto isso. Eu, particularmente, achava absolutamente natural que eu só desse a notícia na tela. Sim. Né? E que se o meu trabalho era naquela telona tão importante no país inteiro, não seria em outro lugar. Hoje mudou completamente esse raciocínio. Não, de alguns anos mudou esse raciocínio. Ô, né? Tramontina, esse mapeamento dessa transformação do mercado e na maneira, mudança nos padrões de consumo de conteúdo. O padrão de consumo de conteúdo mudou. Quando eu vou dar palestra, normalmente, eu pergunto para as pessoas, quem aqui assiste a TV todos os dias? Levanta a mão. Se tiver 100, 200, 300 pessoas, tem 3 pessoas. Às vezes, uma audiência mais jovem, ninguém levanta a mão. Porque as pessoas não assistem mais TV. Por quê? Porque o nosso segmento foi completamente disruptado. Porque informação virou commodity. E ela deixou de ser centralizada. Ela passou a ser descentralizada. Por quem? Pela segunda tela. A segunda tela, ela fez com que todo mundo passasse a ser produtor, veículo e o autor, e o protagonista da própria notícia. Ou seja, antigamente, quando acontecia algo, como, por exemplo, a tragédia da Boate Kiss, num domingo pela manhã, dia 27 de janeiro de 2013, eu me lembro que foi minha estreia no Esporte Espetacular, naquela madrugada. Eu entrei no ar a primeira vez no Esporte Espetacular, com um apresentador lá. Tipo, peguei o bonde andando, faltando 5 minutos, não tem programa, entra, vai. Nós ficamos 6h30 ao vivo transmitindo o programa só com informações do ponto. Você sabe a dificuldade de você falar e ouvir ponto ao mesmo tempo. Uhum. Naquela época, 2013, ainda não existia essa disrupção. Todo mundo procurava um grande veículo de comunicação para se balizar, para ter referência do que estava acontecendo no mundo. Hoje, com o streaming, com a tecnologia, com a internet rápida, você vê tudo à distância de um clique. Ou seja, a nossa profissão praticamente evaporou. Por quê? Nós somos treinados, sempre fomos treinados, acostumados a trabalhar, transmitir informação, apurando, formatando e conduzindo a transmissão dessa informação. Todo mundo faz isso hoje no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Acabou. Você está no YouTube hoje. E o seu concorrente hoje são uma centena de canais, dezenas, milhares, centenas de milhares de canais hoje que brigam por uma audiência. São jornalistas? Não, são produtores de conteúdo que lidam com uma intimidade muito maior com essa lente que não é a lente do mainstream. É a lente alternativa, com engajamento, com autenticidade, que de fato gera a empatia que o consumidor do digital tanto quer. Não é jornalismo, como você não mesmo é jornalismo. disse, porque não tem os compromissos com a informação, com precisão absoluta, com ouvir todas as alternativas. São coisas diferentes. Né? De vez em quando, alguns colegas, alguns amigos falam, mas isso aí não é entrevista. Não é entrevista, é bate-papo. É bate-papo, é conversa. Não é jornalismo, é informação transmitida de uma outra maneira, de um outro jeito, com uma outra pegada. Mais uma vez, informação virou commodity, você encontra em qualquer lugar. Porque o autor da informação hoje, a analogia que eu gosto de fazer também vamos supor que hoje o Neymar queira jogar num time dos Estados Unidos. Ele vai jogar no time do Messi. Quem vai dar o furo? Algum repórter? Não, o próprio Neymar. Por quais canais? Pelos dele. Que ele tem uma audiência enorme, ele tem veiculação de marca ali dentro. Então, acabou. A nossa profissão, como nós conhecíamos, deixou de existir. Ela foi disruptada. Então, cabe a nós, jornalistas, encontrarmos quem somos e qual é o nosso papel nesse novo mundo. E talvez resida justamente aí a grande dificuldade dos profissionais da nossa área, Tramontina. É encontrar aonde se situar com os valores que eles têm para entregar no mercado. E muitos não entendem esse formato. Eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a ter o contato mais direto com este outro mundo, de uma maneira mais efetiva, que eu também tinha, após deixar a televisão. E confesso para você que aquilo que você falou no começo, da disrupção, foi a palavra que você... disrupção. Pessoal.
É uma Não. disrupção, reinvenção, né? Reinvenção, isso. Reinvenção, disrupção. Mas uma mudança de comportamento, de paradigmas e de entendimento de tudo que está acontecendo, que tem que começar por você. Claro. Né? É uma mudança que vem de dentro. Que vem de dentro. Né? Você sentiu isso quando você deixou a televisão e mergulhou apenas no digital? Foi exatamente o que eu percebi. Eu já estava no movimento de percepção quando eu montei minha palestra internamente. Por quê? Acompanhe a lógica. Quanto conteúdo internamente dentro de uma emissora como a TV Globo nós desperdiçamos? Vou dar um exemplo. Você saía para fazer uma reportagem, uma entrevista, gravava com 1 ou 2 cinegrafistas mais de 1 hora de conversa, de material, né, de conteúdo. Na edição, isso às vezes transformava em 1 minuto e meio, 2 minutos. Os outros 98% de material captado eram jogados fora. Você se lembra de um lugar chamado tráfego, em que tinha no tráfego, na época das fitas, um magnetizador de fita, você passava assim, apagava a fita. Depois de alguns dias a fita era apagada. E aquele conteúdo... Embora. Eu vou te dar um exemplo. Em 2012, eu tive a oportunidade de jogar uma partida de tênis com o Roger Federer. E uma partida de tênis logo na sequência, um tempo depois, com o Rafael Nadal. Então eu fiquei 45 minutos... Pera. Então faz o parênteses. Como é que você foi parar numa quadra com o Federer? Como é que você foi parar numa quadra com o Rafael Nadal? Desobediência produtiva. Intuição, confiança e coragem. Comportamento. Mas como que você conseguiu entrar na quadra com o cara? Aí você fala, Federer, saca que eu tô aqui. É isso. Não, e detalhe, assim, ó, saca que eu tô aqui, eu falei, agora você vai sacar forte, como você saca no campeonato, agora você vai sacar numa manha para eu conseguir retornar, e ele sacava. A gente marcou previamente, ficou 6 meses trabalhando nessa pauta. Quando ele veio para o Brasil, nós conseguimos uma janela de meia hora com ele, que se transformou numa janela de 45 minutos, e eu joguei uma partida com ele. Logo na sequência, nós tentamos o mesmo, usando o case do Federer para explicar para o time do Nadal que a gente tinha jogado uma partida, e eles também toparam. Então, as duas partidas aconteceram. Foi muito legal. Mas, por exemplo... Retomando. Você imagina a riqueza de material em 45 minutos com o Federer. Bruto. 2 cinegrafistas, operador de áudio, todo mundo são 45 minutos. Multiplica por 2, aí a gente captado pelo menos 1h30 de imagem. Dessa 1h30, essa é uma reportagem de 5 minutos. O resto foi apagado. Agora você imagina se esse resto lá atrás tivesse sido usado de uma maneira você pegar esse conteúdo, a grosso modo é você pegar. Hoje, o que você faz? Né? Você pega o boi, faz um açougue. O açougue nada mais é do que as partes de um boi que são vendidas. Você imagina se o açougue só vendesse a picanha e desperdiçasse todo o resto? É o que nós fazíamos no modelo tradicional. A gente pegava só a picanha, ou só o filé mignon da reportagem e colocávamos no ar. Desperdiçávamos todo o restante do boi. É o que aconteceu. Então, imagina se esse desperdício de conteúdo fosse usado para ser escoado nas mídias paralelas que já existiam no digital, com a chancela da emissora e com a chancela do condutor do conteúdo, no caso o repórter. Você imagina o tamanho que a TV teria no digital? Você imagina o tamanho de consumo, o tamanho de uma audiência curada, selecionada, que já estaria acostumada a acompanhar esse conteúdo que sobraria lá? Entende? E a gente não tinha essa visão. Então, quando eu, sugerindo, por conta dessa desobediência produtiva, tudo isso, você está maluco, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, esse cara é louco. Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, não faz mais sentido continuar aqui. Por quê? Mercado publicitário enxugando o investimento no mainstream, em meios tradicionais de comunicação, como TV, rádio, revista. A cultura organizacional interna, você sabe como passou a existir. Todo mundo com menos liberdade, menos criatividade, por quê? Tinha menos dinheiro. Menos dinheiro, a burocracia sobe. Os chefes ficam mais poderosos. O gestor deixa de gerir para quem está embaixo, para gerir para quem está em cima, para defender a própria pele. Um ambiente horrível. Falei, cara, que ambiente horrível é esse? Tudo se transformou. Falta de liberdade, falta de criatividade, falta de recurso. E fora bombando. Falei, será que a disrupção não está ali? Quanto tempo eu vou levar para me adaptar a esse novo formato? Porque eu não tenho minha marca pessoal construída fora da TV. Hoje eu sou só uma pessoa, o Ivan da Globo. Quem que é o Ivan sem a Globo? Eu não sei. Então foi justamente a procura por essa reinvenção e por esse novo perfil que eu fiz esse movimento. Acho que naquela época a televisão considerava
que o digital poderia ser um concorrente, né? Ela não enxergava o digital Aliado. como sendo um aliado. Não. Porque, na verdade, Tramontina, é curioso, o concorrente sempre foi alguém que a TV Globo batia assim, ó. Era Record, a Band. Nós, na época, nunca fomos ameaçados pela concorrência. Não. Né? Eu digo para você, o Ivan, que eu fiquei na Globo 43 anos. Eu acho que uma vez eu perdi na audiência. Uma vez. Única vez. Em 43 anos, dos quais 30 como apresentador de diferentes telejornais em diferentes horários. Então, realmente, era surra todo dia contra a concorrência. Né? Isso nos levava, naquela época, a uma situação, primeiro, muito confortável. Sim. E isso é perigoso. Sim. Né? Depois de achar que aquele mundo de luzes, de glamour e de sucesso absoluto jamais iria acabar. E acabou muito rapidamente. Mas nós fomos muito mal acostumados. Eu acho que você deve concordar com isso. Quem chega na Globo e quem se estabelece como nós ficamos por muito tempo lá dentro, a gente achava que não existia, não deveríamos jamais na vida nos preocuparmos lá fora. Chegamos ao máximo, né? Sem nos darmos conta, e talvez seja esse aí o pulo do gato que eu tenha percebido, de que um mundo paralelo e muito maior, incomparavelmente maior, estava crescendo, incomparavelmente mais cheio de possibilidades, lastreados por uma liberdade editorial, que é o que muito jornalista não está acostumado. Quando você dá liberdade para quem estava lá produzir aqui fora, eles ficam completamente perdidos. Porque não sabem que linha editorial seguir, que conteúdo produzir, de que forma atuar, em qual plataforma, com que narrativa. Né? Imagino que você, quando saiu, você deve ter ficado cheio de possibilidades, mas ao mesmo tempo, quem tem tudo não tem nada.